E aí galera, mais uma vez, boa noite. Esse que te fala é o teu amigo Ednilson. Você está no canal Caçando Verdades. Bem pessoal, desde já eu quero aí agradecer pela audiência, pela paciência. Sinta-se abraçado por esse teu amigo e também por todos que fazem o nosso canal. Não vai te custar nada. Vai lá, curte, comenta, se inscreve e você vai estar nos ajudando, beleza? Bem pessoal, vê só. Por que eu peço para você comentar nos nossos vídeos? Porque eu não concordo, posso não concordar com a sua opinião. E você pode não concordar com a minha opinião. Porém, vivemos em estado laico, entre aspas. E da mesma forma que eu posso não concordar com a sua opinião, você pode não concordar com a minha e nós podemos fazer comentários um para o outro sem que seja necessário que a gente ofenda a pessoa em si. Tá certo? Então aparece aí, comenta nos vídeos, beleza? Que você vai estar nos ajudando bastante. Pessoal, vê só, no nosso canal nós temos um vídeo aonde nós falamos a respeito de inferno, porque na verdade o inferno não é tudo isso que as pessoas falam. O inferno não é um lugar de tormento eterno, como a grande maioria dos religiosos falam para as ovelhas, metendo medo nas ovelhas e tirando das ovelhas a liberdade ou de pensar por conta própria. Tá certo? Nós temos esse vídeo, porém hoje nós iremos fazer um vídeo falando a respeito de inferno, porém um vídeo bem mais curto, tá certo? Porque muitas pessoas não sabem, mas eu faço parte de vários grupos de debate de WhatsApp. E eu comecei a falar para as pessoas que o inferno não existe. E na verdade ele até existe, porém não da forma que os religiosos ensinam. E como a grande maioria do grupo era religiosa, então caíram sobre mim feito urubu na carniça. E começaram a me ofender verbalmente, começaram a me ameaçar com o fogo do inferno. Enfim, por que eu resolvi fazer mais um vídeo falando a respeito de inferno? Porque boa parte das pessoas cruza os braços, entra no nosso canal e não vai lá assistir. E quando vai ver o vídeo, vê o vídeo pela metade. Então hoje nós iremos falar sobre o inferno de uma forma mais simples e de uma forma que até uma criança de 8 anos consegue entender. Tá certo? O que é o inferno? No Antigo Testamento, é claro, vamos falar aqui também um pouquinho de cultura judaica. O povo judeu não acredita em um céu e também não acredita em um inferno aonde as pessoas vão sofrer eternamente. Na verdade, o céu, a terra prometida para o povo judeu não seria um céu, mas seria um paraíso aqui na terra. Todas as expressões que se referem a inferno no Antigo Testamento se refere a catacumbas, se refere a covas, se refere a cemitério,
se refere a abismos, mas nunca a um lugar espiritual aonde o indivíduo vai sofrer eternamente. O povo judeu não acredita nisso. Vale lembrar que o povo judeu são os donos da história. O povo cristão já caiu de paraquedas nesse navio. Tá certo? O inferno foi criado a partir de Constantino. Mas vamos pegar textos aqui. Eu vou mostrar, meu amigo religioso, você que é fanático, e você, independentemente de ter religião ou não, eu vou esclarecer para você agora que, na verdade, o inferno é o cemitério. Tá certo? Eu recebi muitas críticas porque o povo religioso, a gente esfrega as verdades mentirosas, tá? Verdades mentirosas nas fuças do povo religioso, e eles ficam fazendo malabarismos e arrudeios. Bem, um deles, em um determinado debate, me disse que o inferno é real e que é um lugar de tormento, e que aquele que pecar, ou aquele que não se arrepender e não aceitar o Cristo como o seu Salvador, essa pessoa vai para lá sofrer eternamente. Tá certo? Eu vou explicar para vocês que esse pensamento está errado. Por que esse pensamento está errado? Porque as pessoas simplesmente traduzem os textos, tá certo? De forma errada. Traduzem os textos ou interpretam os textos fora de contexto. Não se preocupa com a cultura, não se preocupa com a história. E isso faz com que eles coloquem na própria cabeça e na cabeça de outros coisa que não existe. Tá certo? A expressão inferno, nós sabemos que o original da Bíblia não existe. O que existe são cópias mais próximas das cópias do original. Tá certo? Vale lembrar isso. Se alguém disser para você que tem o original da Bíblia, ele está mentindo. O que acontece? A expressão inferno é a tradução literal de algumas palavras. São muitas palavras. Em cada região, o inferno era traduzido de uma palavra diferente. Porém, hoje vamos falar a respeito das expressões gregas, hebraica e latina. Por quê? Porque o Novo Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito originalmente em hebraico e grego e posteriormente traduzido para outras línguas e também para a nossa. E a nossa língua tem origem no latim, beleza? Então, sem mais delongas, eu peço a você humildemente que abra a sua Bíblia, que deve estar mofada e cheia de poeira, tá certo? Para você ler junto comigo, para você ler junto com a gente. Veja só, a expressão inferno vem de uma palavra hebraica que se chama Seol, ou como algumas pessoas traduzem, coloca o S e o H com forma de X. Então, o inferno é traduzido da palavra Seol ou Sheol. Como eu já falei para vocês, no Antigo Testamento, eles não acreditam no inferno de fogo. Então, essa expressão significa um abismo profundo, significa uma cova, uma caverna, significa o cemitério, tá certo? A palavra Seol, que você vai encontrar frequentemente no Antigo Testamento, e que é traduzida por inferno, significa simplesmente isso, tá certo? A palavra inferno também é traduzida de uma palavra grega,
que se chama Hades. O que é o Hades? O Hades seria então um deus mitológico, um deus da mitologia grega, e também seria um lugar, um submundo, seria, entre aspas, já que o deus Hades seria o deus dos mortos, também se espalhou a cultura de que o Hades seria o submundo, seria um lugar embaixo do chão, aonde se colocaria as pessoas mortas. Algumas pessoas também traduzem como catacumbas. Ora, nós sabemos que catacumba é o lugar de colocar gente morta, beleza? O inferno também é traduzido por uma palavra que se chama Geena. O que era a Geena? A Geena era, na realidade, uma espécie de terreno baldio, lá por fora dos muros de Jerusalém. Claro, nós sabemos, assim como no Brasil hoje nós temos pessoas de várias nacionalidades, várias religiões, naquele tempo também Jerusalém era assim. Era uma cidade que tinha várias religiões diferentes e as pessoas praticavam culto ao seu Deus. Então, o que acontece? A Geena, ou o Vale da Geena, ou também conhecido como Vale de Guerrinom, que quer dizer os filhos de Rinom. Esse vale era, como eu acabei de mencionar, uma espécie de lixão aonde era jogado os restos mortais de animais usados em sacrifícios e oferendas, e até de crianças, já que também naquela época eles faziam holocaustos e oferendas a o deus Moloque e vários outros deuses. Então, nesse terreno baldio era jogado os restos mortais. Nós sabemos que carne fresca não queima assim à toa. Então era colocado enxofre e, por conta da frequência dos sacrifícios, dos holocaustos, se precisava estar sempre colocando enxofre ali. Por isso que o fogo nunca se apagava. E foi por isso que o escritor que escreveu Mateus escreveu o texto baseado na Geena. O texto onde diz que o inferno é um lugar de fogo e enxofre, um lugar aonde o bicho nunca morre. Esse texto foi escrito baseado na Geena, porque se precisava sempre estar colocando enxofre por causa da frequência dos sacrifícios. Por isso, o fogo nunca se apagava. Beleza? Então nós falamos de Seol, de Hades e Geena. O inferno também é traduzido por Tártaro. Traduzindo a grosso modo, traduzindo de uma forma bruta. O Tártaro seria, então, lugar de colocar defunto, colocar gente morta, catacumba, cemitério, enfim. Mas as pessoas religiosas que não estudam a cultura e nem a história, dizem que o inferno é o lugar aonde o espírito do indivíduo que pecou vai ser queimado e torturado eternamente. Deixa eu provar para você que isso é mentira. Vou provar para você que isso é mentira usando o seu próprio livro religioso. Tá certo? Tá beleza? Faz o seguinte. Abre aí o teu livro mofado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 27. Tá certo? Olha lá o que é que está escrito. Isso é uma espécie de profecia, tá certo? Que foi escrita em Atos dos Apóstolos. Veja só o que é que está escrito. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Tá certo? Isso é uma espécie de profecia feita para o Cristo. Ó, repetindo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Primeiro, aqui está falando de alma, ou seja, um corpo. Não está falando de um espírito. Segundo, está falando do inferno. Ora, se a alma é um corpo e não seria deixado no inferno, ou seja, no cemitério, porque aparentemente ele ressuscitaria, então está correto. Agora, se a alma é um corpo, e eu provo para qualquer pessoa que a alma não é um espírito, mas sim um corpo, sem vida, tá certo? Se a alma é jogada no inferno, e o inferno, ou seja, o corpo de carne é jogado no inferno, que é espiritual, não tem concordância alguma. Tá certo? Pergunta para você que é religioso. Se o inferno é um lugar de fogo e enxofre, aonde o espírito do indivíduo vai queimar eternamente, por que então que quando José de Arimateia tirou o Cristo da cruz, ele colocou então o corpo do Cristo no inferno? Não é isso que está dizendo a Escritura sobre a profecia? Tô certo? Vamos continuar. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, agora no versículo 31, olha o que é que está escrito. E, de novo, uma outra espécie de profecia, tá certo? E, antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma, ou seja, o seu corpo, não é o seu espírito, a sua alma, não foi deixada no inferno, ou seja, no cemitério, e nem a sua carne viu a corrupção. Você notou aí a mentira que o seu líder religioso ensina? Deixa eu repetir de novo e traduzir para você do jeito certo. E antevendo isso, ou seja, isso era uma profecia, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma, ou seja, o seu corpo, não foi deixada no inferno, ou seja, não foi deixada no cemitério, e nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, ela não se decompôs. Então, se a alma é um corpo e o inferno é o cemitério, e, de acordo com a profecia, a carne do Cristo não viu a decomposição, então isso está perfeitamente correto. Porém, se o inferno é um lugar de fogo e de enxofre, aonde o indivíduo vai sofrer eternamente, e aqui está escrito que o corpo do Cristo não foi deixado lá. Se é um lugar de fogo, por que então o corpo do Cristo foi colocado lá? Você que é religioso, você que é teólogo, consegue responder? Continuando, leia comigo ainda. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 13, está escrito assim, E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Espera aí. Se o inferno é um lugar de fogo e enxofre onde o indivíduo vai sofrer eternamente, por que que aqui no livro de Apocalipse diz que a morte e o inferno devolveram os seus mortos para ser julgado? Dá vontade de rir com uma palhaçada dessa, cara. Continua. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 20,
Só que agora no versículo seguinte, 14, olha o que está escrito, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Espera aí. Não é os próprios religiosos que dizem que o inferno é um lago de fogo e enxofre? Como é que pode aqui o inferno ser jogado dentro do inferno? Como pode o inferno ser lançado no lago de fogo e enxofre, já que o lago de fogo e enxofre seria o inferno? Como jogar o inferno dentro do inferno? Eu deixo esses textos para você ler, raciocinar por conta própria e não ir por cabeça de religioso ou de líder religioso. Porque eu sempre digo, meu amigo, quem estuda e quem pesquisa tem conhecimento, sabe das coisas. Mas quem não estuda e não pesquisa vai ser manipulado pela classe religiosa e pelos líderes religiosos. Nota num papel. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, versículo 31. E ainda, Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e 14. Agora leia e releia e interprete da forma certa, tá certo? Que é para depois você não entrar no nosso canal e vir dizer que a gente está praticando heresia. A gente está explicando para você o que está realmente escrito dentro da sua Bíblia, mas que você, por não se dar o trabalho de ler, estudar e pesquisar, você não descobre essas mentiras. E eu aqui já de cara quero desafiar. Eu desafio aqui qualquer religioso, qualquer líder de qualquer igreja, o padre, seja lá quem for, ou um teólogo, para vir provar que eu estou mentindo. No Antigo Testamento, o inferno não existe para o povo judeu, para o povo hebreu. O que existe como inferno para o povo hebreu é cemitério, é catacumba, é cova, é abismo. Para o povo hebreu ou para o povo judeu, o inferno é físico e não espiritual. Beleza? E dentro do Novo Testamento eu estou mostrando para você que o inferno é simplesmente o cemitério. Porque caso contrário, se fosse um lugar de fogo e enxofre, aonde o espírito do indivíduo iria sofrer eternamente, aqui no seu livro sagrado não diria que a alma, ou seja, o corpo do Cristo, teria sido jogado no inferno, ou seja, no cemitério. Se você traz isso para o lado espiritual, você está mentindo. Você está ensinando para as pessoas coisas erradas. Beleza? No mais, eu já quero aqui pedir desculpa se eu ofendi alguém, que não é a nossa intenção. Porém, nós temos a obrigação de abrir os seus olhos para que você veja que esse seu livro mente e que esse seu líder religioso mente. No mais, a todos vocês um forte abraço, muito boa noite e até a próxima.